Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, señoras y señor. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo tranqui? Bueno, buenas. Hola, Tainá, Rita, Laila, João Vitor y Bárbara. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, primeiramente, já agradecer a compreensão de vocês, a paciência, né, a disponibilidade aí de estar aqui agora num horário diferente. Tá? Enfim, foi por motivo de força maior, realmente, a necessidade. Tá? Enfim, houve uma pequena necessidade de internação de uma das filhas caninas, que eu tive que levar de emergência, tá? Mas, enfim, já está... Segue internada, problema de coluna, cérebro, enfim, essa é a vida, né? Vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo. Enquanto isso, vamos falando de espanhol, né? Não deixar cair a vibe, né? Porque o dia lá fora já está meio feio, então não vamos seguir com papo down, né? Usando o inglês. Bien, señores y señoritas. Bueno, vamos começar hoje, então, como a gente já tinha falado, tá? E eu tinha proposto, de repente, a gente começar com questões. Eu estou aberto agora aqui para vocês, vocês podem se pronunciar aqui pelo chat. Tá? Olá, Gianluca. Se pronunciar aqui pelo chat ou pelo microfone, como vocês queiram. Se vocês tiveram alguma questão dos módulos 10 ou 11, já de dúvida, tá? Ao fazer os exercícios, né? Esperando sempre que meus pimpolhos não tenham feito, né, os exercícios propostos lá da módulos 10 e 11. Para o caso de ninguém ter dúvida, então, acreditando que todo mundo, né, teve, vamos dizer, achou fácil, né, os exercícios, mesmo assim, né, o teimosinho, né, o professor teimoso, eu separei algumas coisas ali sobretudo o módulo 11, tá, o final do módulo 11, para a gente ver, elas abrangem a matéria que nós acabamos de ver, dos advérbios, né, locuções adverbiais, conjunções, e vimos, e também já com alguma coisa de verbos, tá? Então, eu peço... Vou compartilhar com vocês, deixa eu tirar aqui, deixar só aberto a janelinha do chat e vamos compartilhar a tela do nosso livro. Cadê o nosso livro lá? Deixa eu só botar aqui no... Ele mudou de tela para a tela do Zoom. Deixa eu só colocar aqui de... aumentar de um lado, baixar do outro. E agora sim, para que vocês possam vê-lo como eu estou vendo. Bueno, tá? Acreditando então que todo mundo esteja vendo, só me digam se sim ou se não no microfone. Acredito que sim. Tá? Então vamos ali à página 142. Profundizando o conhecimento, tá? E aqui a gente tem um bom arsenal de questões envolvendo matérias que nós vimos e que estamos vendo, né? Como, por exemplo, a primeira, né? A primeira questão. Bom, nós temos aqui um artigo, né? Texto curtinho. Oi? Tem uma questão ali no chat. Opa! Graças. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Cadê o nosso chat? Aqui. Explicar a questão 3 da página 156. Vamos lá, então. Prioridade a pedidos. Atendendo a pedidos. Vamos lá, 156. Tarará, tarará. Abriu justo na página 3 ali. Essa aqui, né? Em relação com a acentuação, los vocablos científico y último llevan tilde ¿por qué? Bueno, vamos lá, vamos científicos y últimos.
Vamos pegar o nosso quadro mágico. E vamos chegar aqui, ó. Palavra científicos. Como é que a gente separa a palavra científicos? Cien, já que lembram que o I e o U, eles não podem ficar sozinhos, né? Quando encontrarem outra vogal. Científicos. Beleza. E a outra palavra é último, né? Último. Olha aqui. Último. Na verdade, são duas esdrúxulas, né? São duas proparoxítonas. Ó. As duas têm a acentuação na antepenúltima sílaba. Voltando lá, então, para a nossa tela. Aqui é a letra B, tá? São esdrúxulas, João Vitor. Tá? As duas são proparoxítonas, esdrúxulas. E isso, bien, sempre importante, tá? Até por uma questão dessas e por uma questão que é recorrente, né? Sobre a explicação do porquê as palavras são acentuadas, por que elas são juntas, são acentuadas, enfim. A gente sempre tem que saber a questão da separação silábica. Lembrando sempre que a separação silábica no espanhol ela é muito do ouvido, né? Aquela questão de, por exemplo, perro, os dois R separados, né? Que essa aqui, os científicos, normalmente a gente colocaria científicos, não influenciaria nessa nossa explicação. Mas, de qualquer forma, saber, né, que o I e o U, quando estiverem juntos com outra vogal, eles não podem ser separados, né, em sílabas separadas. Tem que ficar, quando houver um encontro vocálico com I e U envolvidos, essas vogais não se separam jamais. Então, ou seja, tem essas pequenas nuances que a gente vem trabalhando e que vocês, então, têm que sempre ter elas bem presentes. Bien? Alguma outra questãozinha aí, por hora? Vou deixar o chat aberto aqui, vocês podem se pronunciar tranquilamente. Vamos lá no 140, na página 142. Voltando lá na 142, nós temos um texto, tá? Um texto bem tranquilo, o artigo mais popular da história, tá? E aí vamos direto lá às questões, tá? Porque depois ele traz algumas palavras, né? O artigo, como móvel, que é a mesma coisa do celular, né? Pantalla, e a gente daqui a pouco não sabe o que é, mas a gente olha ali, ó, sino com pantalla de 5,7 polegadas. Se a gente está falando de um eletrodoméstico, o que tem polegadas, né? É a tela, né? A tela de uma televisão. Mas, enfim, vamos lá. Número 1 diz o seguinte: as palavras que rellenam, ou seja, que preenchem, recheiam, né? Na tradução literal, corretamente as lacunas entre as linhas 4 e 17 são, respectivamente. Olha ali, então, entre a 4 e a 17, as lacunas. Vamos lá na primeira. Às vezes, me pergunto se trata de uma ocorrência panfletária, desculpa, se uma ocorrência panfletária a mais, ou seja, se mais uma ocorrência panfletária, se é mais uma questão publicitária. Ponto. Começa ali. Tarará. O certo é que o primeiro que escuto, a primeira coisa que escuto ao começar o dia é o despertador do meu celular. Ou seja, aí a gente vai lá na primeira. Nós temos ainda, que dá o sentido de continuidade. Não, são duas ações diferentes, né? A gente diz o seguinte: às vezes me pergunto, ele vem falando de alguma coisa,
Vê que ele quer saber o quê? Olha ali, quanto mais inteligente é o seu celular, mais tonto, mais idiota, mais torpe tu te tornas. Cada manhã eu leio esse lema sobre uma pintada em um muro, ou seja, sobre algo que está escrito no muro, uma pichação, talvez, em frente, ou seja, em frente ao meu terraço, tá? A minha área, e às vezes até a minha sacada, pode-se usar também terraço. Às vezes eu me pergunto se isso é mais uma ação panfletária, uma questão de publicidade. Mas ele disse assim, o certo é que a primeira coisa que escuto a começar o dia é o despertador do meu celular, como querendo dizer, olha, por mais que aquilo ali diga, o certo é que acontece isso. O que essa segunda frase, o que pode vincular? O que apresenta? Apresenta uma continuidade de ideias, apresenta uma contraposição de ideias, apresenta uma negação à primeira informação? Não, ele, na verdade, ele faz uma concessão. Ou seja, ele pega e ele diz, olha, tem aquilo ali, eu leio. Às vezes eu me pergunto se é uma ação publicitária, se daqui a pouco é um negócio, uma propagandeada a mais e tal. Mas uma coisa é certa, a primeira coisa que eu faço é olhar meu celular de manhã. Ou seja, é uma concessão. Apesar da primeira, eu não sei se a primeira coisa é verdade ou não, mas eu faço, eu aderi a essa coisa. Então, a primeira ali, por exemplo, não poderia ser o todavia, porque não é uma sequência, são duas ações diferentes. Não é o pero. Por quê? Porque o pero, ele, na verdade, ele apresenta uma contraposição de ideias. Ele vai te apresentar um obstáculo à primeira ação, e não é o caso. Pode ser um no obstante, num sentido de entretanto, como no sentido de uma concessão, olha, apesar disso, eu faço isso. Pode, né? O não obstante. O sin embargo, também, porque lembrem que sin embargo e no obstante são sinônimos. O aunque, já não, porque o aunque, ele representa aí de novo, um obstáculo, sendo a segunda ação um obstáculo para a primeira, ainda que transponível. Né? Que não é o caso, são duas ações que elas apresentam uma concessiva em relação à outra. Ficamos com duas opções, ali a C e a D. Vamos para a segunda parte, lá, a segunda lacuna. Diz o seguinte, visito a continuação las webs de notícias. Tadadá, tomo café. Ou seja, ele diz o seguinte, que a seguir, ato contínuo, né, como se falaria, ele visita as páginas, as webs de notícias, são as páginas, os sites de notícias. E logo em seguida diz, tomo café. Nós temos duas opções ali, já que temos a C e a D. Ou a gente utiliza o mientras, que dá a ideia de simultaneidade de opções, né? Ou seja, ou como eu digo para vocês, mientras ustedes hablan, yo escucho, mientras ustedes estudian, no comen nada, sempre simultaneidade. Ou então o solo. O solo ali embaixo, que é o somente. Lembrem que é um advérbio de modo, ou seja, exclusão. Na verdade, uma coisa exclui a outra. Solamente ou solo estudio espanhol. Não estudo inglês. E aqui, neste caso, nessa segunda lacuna, o que a gente vê? Ato contínuo, eu visito as páginas da web. Mas também tomo, enquanto tomo café. Ou seja, ali nós temos o mientras se encaixando perfeitamente nessa lacuna ali da linha 10. Não, mesmo não sendo necessário, vamos dar então naquela analisada no terceiro, lá embaixo. Diz o seguinte, tá? A gente tem que ir um pouquinho mais atrás lá. Diz o seguinte, que através do WhatsApp ele se permite comunicar, ali na linha 15, né? Sem a pressão do contato pessoal com os companheiros de trabalho, sem aquela obrigação, né,
de contato pessoal com amigos, com família, com colegas de trabalho. E, de vez em quando, também incluso, né, que no sentido de inclusive, de mais uma ação. Eu faço tudo aquilo que me diz ali que listam as ações da linha 10 à linha 15, inclusive uma ação a mais, faço alguma ligação, faço alguma chamada. Tá certo? Então, letra C se encaixam perfeitamente, sobretudo na parte do mientras, que se encaixou como uma luva na segunda lacuna, e na terceira o incluso. Poderia gerar alguma dúvida na primeira, mas aí as outras duas tiram completamente a dúvida. Tá bem? Me fiz entender? Al passo se usa quando, João Vitor? Al passo seria praticamente... vou te dar um exemplo. Vamos lá. Me gustan los aparatos Motorola al paso que a João Vitor le gustan los Apple. Ou seja, sempre também contrapondo opiniões, contrapondo ideias, contrapondo gostos. Tá? Por exemplo, São Paulo é uma cidade grande, al paso que Itaquaquecetuba é chica. Ou seja, São Paulo é uma cidade grande. Já Itaquaquecetuba é pequena. Eu gosto dos aparelhos Motorola. Já o João Vitor gosta dos da Apple. Bien? Bueno, vamos lá. A ver, vamos lá voltar ao nosso livro. Maravilha. Vamos passar aqui para a questãozinha número... A 3 a gente já fez na aula passada, né? Acho que foi o Caxambu que pediu. A 4, né? Alternativa que apresenta 3 palavras que possuem o mesmo gênero de mensagens. Bom, mensagens. Vamos lá, ele diz que está na linha 22. Se eu não sei qual é o gênero de mensagens, eu posso ir lá no texto e tentar identificar. Lá eu dou uma olhada na linha 22. Bom, não tem como identificar. E los que los sirven, pouco mais que para chamar e enviar mensagens. Bom, eu não tenho como saber. Então, senhores, a questão dos artigos, esta aqui é uma questão que é de pega-ratão, tá? Lembrem que questão de artículos. Já no enunciado, a gente já pode cair fora lá. Porque lembrem que todo que termina com age em espanhol é masculino. Né? Ou seja, esse aqui é um clássico da contraposição, né? Dos heterogenéricos. Né? Porque em português, praticamente tudo que é com agem é feminino. Então, se faz essa pegadinha na hora da prova. Tá? Então, vamos lá. Partindo do princípio que sabemos que arre é masculino. Então, vamos lá nas nossas opções. Vejam ali, ó. Árboles.
Árboles são masculinos, sim. Em espanhol, árboles são. Imágenes já não é. Seriam las imágenes, por isso não é. Letra B, narices, já parte daí. Nariz é feminino no espanhol. Né? Ainda que as outras duas também, olha ali, ó. Legumbres e costumbres. Essa letra B, ela foi posta aqui de propósito para parecer que é a certa. Por quê? Porque para quem não sabe, ou para quem esqueceu que mensagens é uma palavra masculina, que acha que são as mensagens, então marca o feminino, a letra B seria perfeita. Ó. Las narices, olha, eu me lembro lá las narices. Legumbres e costumbres, ou seja, assim como todos com arre, cadê o meu... Assim como tudo com arre masculino, em espanhol, tudo com umbre é feminino. E tanto ali como tem, por exemplo, ali, o costume, la costumbre, o legume, la legumbre, o cume, né, aquela ponta lá da montanha, la cumbre. Então, tudo com umbre passa a ser feminino. Então, logo, não é letra B. Letra C, carruajes. Opa, temos aí, beleza. Lenguajes também. Então, entram nessa regra. Agora, cuidado, porque leche é feminino, né? La leche. Passando a 143, olha ali, ó. Temos dolores, el dolor. Pétalo. Pétalo. E colores. E nós temos na E, labores, tatuagens e equipagens. E aí, entre essas duas, agora eu deixo para vocês. Qual delas vocês escolheriam como sendo onde todas as palavras têm o mesmo gênero de mensagens, no caso, gênero masculino? Vamos lá. Qual delas? Letra D, Tainá. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá. Atenção. Quem mais? Quem mais? Olha que senão eu vou começar a cantar Despacito aqui. Vocês não vão gostar, já vou avisando. Letra D. Bueno, vou ficar com a resposta da Tainá como sendo a resposta da turma, e a Tainá representou muito bem a turma, né? Porque são los dolores, é el dolor, el pétalo e el color. Na dúvida ali, o pétalo, por exemplo, tira qualquer dúvida, já que toda palavra terminada com O tem o gênero masculino, né? Agora, dolor e color também são duas palavras de gênero masculino. Na E, a que quebra E no meio é labor, que é la labor, né? Labor é sinônimo de trabalho, né? Então, la labor. Porque tatuagem e equipagem é na mesma regra do mensagem. Bien? Bueno, olha ali então a resolução da... Bom, só então letra D na número 4. 5. Palavras que apresentam a mesma sílaba tônica que... Como falo sempre para vocês, quando perguntarem de sílaba tônica ou perguntar de acentuação e tal, uma coisa vocês podem ter absoluta certeza. As palavras estarão escritas corretamente. Por quê? Porque para fazer uma questão de sílaba tônica ou de acentuação, uma das duas coisas que eu disser agora vai ter que acontecer. Ou a pronúncia correta da palavra, vocês vão ter que saber, ou
a escrita correta. Um dos dois elementos eu preciso atirar, sem um dos dois elementos, se eu perguntar para vocês qual é a sílaba tônica ou se acentua, isso aí não existe, isso aí está errado. Tá? Errado no caso aqui do para vestibular ou concurso, tá? Então, assim, com a certeza de que as palavras estarão escritas corretamente, aí nós vamos, então, nos socorrer lá dos nossos conhecimentos de tonicidade das sílabas. Vamos pegar aquelas duas ali, ó, que eu não vou nem falar, nem pronunciá-las, para não estragar a surpresa, estragar a brincadeira. Vamos lá. Nós temos duas palavras. Esta aqui e esta aqui. Beleza? Bueno. Vamos nessa primeira aqui. Bom, regras de acentuação que a gente tem. Caso eu estou atrás da sílaba tônica, porque eu preciso. A questão é, eles querem saber que as palavras que apresentam a mesma sílaba tônica que essas duas são. Então, eu tenho que saber quais são as sílabas tônicas aqui. Bom, primeiro, vamos saber a separação silábica. Esse camarada aqui embaixo é mais tranquilo, né? Está aqui separado assim, beleza? 3 sílabazinhas. Aqui, essas duas são normais, essa aqui também. E eu quero perguntar para vocês, e vocês coloquem ali no chat ou digam no microfone sim ou não. Aliás, sim ou não. Esta última sílaba, eu separo ou não? Sim, separo. Não, não separo. E aí? A última sílaba da primeira palavra, separa ou não separa? Ninguém. Tá bem. Vocês que sabem. Isso é uma pergunta ou uma afirmação, Tainá, esse não? E agora? Agora eu quero certeza. Vamos lá. Gianluca diz que não. A Tainá fez a pergunta. O Gianluca matou na hora, disse que não. E é não, senhor, exatamente. Lembrem que eu falei agora há pouco, já na aula. É aquela coisa assim, ó, essa barba branca aqui não é pasta de dente, também não é papel toalha que eu não tirei na hora de secar. Ela realmente tem fios brancos, então isso me confere o direito de repetir, repetir e repetir as coisas. E vocês têm que me ouvir. Quando I ou U tiverem um encontro vocálico dentro de uma palavra, eles não podem ficar em sílabas diferentes. Por isso que esse camarada aqui não vai ser sílaba diferente. Tá? Bueno. Sabendo isso aqui, vamos lá. A regra mais fácil de acentuação, que é de esdrúxula e sobresdrúxula, ou seja, essas duas senhorinhas aqui. Para que elas duas fossem a nossa tônica, elas deveriam estar acentuadas, porque a regra desses dois tipos de palavra, tanto a esdrúxula como a sobresdrúxula, indica que todas as palavras que estiverem nessa classificação deverão ser acentuadas. Mas, já que não estão, logo descartamos as duas primeiras como sílabas tônicas. Logo temos a segunda ou a terceira. Bom, ainda sabemos que, para ser na última sílaba, nas agudas, para ser acentuado tem que ser terminar em N, nossa, S, senhora, vogal das vogais. Né? Bueno, está acentuado ali na vogal? Não está. Então, não é a última. Está o I acentuado, porque também podia ser a regra do hiato, né, e tal? Não. Então, logo,
a nossa sílaba tônica é esta. E eu passo a dizer, ao invés de nomofobia, eu passo a dizer nomofobia. Como um macetezinho para vocês, todas as palavras, assim como terapia, né? Todas as palavras que tiverem terapia, elas terão essa sílaba tônica. Todas as que forem de fobia no português são fobia em espanhol, né? São fobia. Bueno, vamos lá. Então, já que esse aqui é a penúltima, esse aqui também vai ser. Né? Lembrem que para ser o C acentuado, precisaria, para que o C fosse acentuado, precisaria ser uma esdrúxula. Portanto, ela não é. Não está acentuado lá, então não é. Bom, para ser uma oxítona, ou seja, para a última estar acentuada, ela deveria terminar em NS vogais. Termina em vogal? Termina. Está acentuado? Está. Aliás, perdão, não está. Então, não é essa. A sílaba do meio vem a ser a tônica. Temos nomofobia, cerebro. Vamos voltar, então. A gente viu que elas são paroxítonas. Vamos, então, já... Aqui, na verdade. Aqui... Bueno. Quais dessas opções, então, se encaixa dizendo que tem a mesma sílaba tônica? Bueno, olha ali. Conforme ali. Não pode ser academia, né? Porque não está acentuado. Então, academia. Não pode ser elogio, porque o i não está acentuado. Então, elogio. Pode ser alguien, né? Alguien, ok, porque não pode ser alguien, porque deveria estar acentuado na última, caso fosse a última sílaba. Não é. E chegamos em huésped. Ele está acentuado? Está acentuado. Por que ele está acentuado? Porque ele é uma paroxítona terminada em consoante que não seja NS. Por isso, huésped é uma paroxítona e ele é acentuado também. Portanto, a sílaba tônica dessas primeiras quatro palavras matam a nossa charada como sendo a letra A, a alternativa correta. Academia, elogio, alguien e huésped. Tá bem? Bueno. Vamos lá, então. Aqui embaixo. Olha aqui a número 9, tá? Vamos dar uma pulada ali. A número 9 diz o seguinte. Lê o párrafo, ou seja, leia o parágrafo e selecione as palavras corretas para completar as lacunas. Lembram o uso do el, o lo, e uno? Vamos lá, vamos só refrescar a memória antes de fazer esse exercício aqui. Vou salvar primeiro. Vou limpar aqui. Bueno. Lembrando, então, o uso do ele e do lo. O ele, sempre antes de substantivo ou adjetivo mais substantivo, ou seja, um seguido do outro. O lo, nunca antes de... Opa, faltou o CA ali, né?
Nunca antes de substantivos. Tá? Nunca antes de substantivos. Os demais a gente até analisa. E nós temos o e uno. Bueno, o que quer dizer isso? O número em si é o número uno, né? Ou seja, e o aqui em cima. Esse aqui é numeral usado. Vamos lá. Numeral usado depois do substantivo em questão. Ups. Tá feia a coisa aqui. Né? E este aqui, numeral usado antes de substantivo masculino. Opa. No singular. Lembrem daquela regra, né? O número uno existe, beleza, depois substantivo, ou então sozinho, aquela coisa assim, quantos coches tienes? Tengo uno, ponto. Quantos coches tienes? Tengo um coche. Tá? Então, de posse dessa informação, vamos lá, vamos ver se vai... Vejam ali, ó. Sem dúvida, aqui essa primeira, eu boto lo ou boto el? Pergunta. Vamos lá. No chat ou no microfone? Número 9. O que eu boto na primeira lacuna? Lo ou el? Tainá diz que é lo. E nós vamos concordar com a Tainá, né? Ali diz o seguinte, ó, depois do espaço em branco, o que nós temos? Nós temos mas, né, que é um advérbio de quantidade, e bello, ou bello, né, que é um adjetivo. Portanto, nós não temos substantivo logo depois do espaço em branco. Tá? Falar em branco, agora não deu um branco. Vamos no segundo ali. Sin duda, lo más bello de la vida es decir. Aí a gente vem. Sentimento. O que é um sentimento? Sentimento é um substantivo. Logo, antes de substantivo não posso colocar lo, então eu fico ali. Algo que eu coloquei entre A, C e E, agora eu tenho es decir, tarará, sentimento, a gente já viu que com o objetivo, com o adjetivo, né, com substantivo, não podemos usar o lo, então usamos o el, né? Então, na segunda lacuna, usamos o el sentimento más osado, ou seja, estão na parada ainda a letra A y a letra C. Entonces, sin duda, lo más bello de la vida, es decir, el sentimiento más osado y atrevido de la vida, es la felicidad que, e aí agora, que uno ou que um? O que vocês acham? Uno, João Vitor? Nós temos duas explicações por que para ser o uno. E neste caso, me digam, depois do espaço em branco, a primeira ou segunda palavra é um adjetivo? Perdão. Caramba, que hoje está complicado. É um substantivo? Não, né? Então, colocamos uno ali.
Ou seja, letra A é a correta. Tá? Lo más bello de la vida, el sentimiento más osado y la felicidad que uno ha podido experimentar. Bien, senhores e senhoritas? Eu acho que sim. Então, vamos lá. Aqui, eu quero, antes de passar para o próximo ali, ó. Vamos a 7 e a 8. Vamos pegar o 8 primeiro. La expresión felicidad, na vinheta 7, estabelece uma, e agora, situação real, ideia de condição, reação impositiva, ação concomitante ou relação de comparação. Bueno, e aí? Se eu digo felicidad, o que eu estou estabelecendo? Por gentileza. Eu estou estabelecendo ali letra A, que é uma situação irreal, letra B, condição, C, imposição, D, concomitância e E, comparação. João Vitor acha que é condição. E por que então, senhor, que é condição? Vamos ver. Por que é condição? Tem duas letrinhas aí que fazem toda a diferença. Perfeito, senhor. É por causa do si. Nessa, aquela nossa partícula condicional, né? O si. Lembrem ali que o si é o nosso ser. Por exemplo, feliz se dás. Ou seja, se tu dá um abraço, um beijo, um carinho, então, feliz se dás, estabelece sempre uma condição. Isso ninguém vai tirar desse nosso... dessa nossa partícula tão importante da linguagem, que é o condicional. Bem, senhores e senhoritas, vamos lá então para número 7, porque aí a gente já engata os verbos os quais a gente recomeça hoje. 7 diz o seguinte: se substituíssemos o pronome ustedes por vosotros, aí, a pergunta é, sabem como se chama isso? Ou seja, se nós substituíssemos o pronome ustedes por vosotros, na pergunta, sabem como se chama isso? O verbo ser teria, com a troca, a forma correta no presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? É o nosso presente normal. Olha ali, ó, que barbada, né? Lembrem assim, ó, ustedes, vão lá no presente, né? Ustedes é os senhores, senhoras e senhoritas, né? Ainda dá para usar o vocês aqui na América Latina, mas quando a gente diz o seguinte, se a gente substituísse ustedes por vosotros, lembrem que vosotros ele é totalmente espanhol, ele é da Espanha. Nenhum outro país usa o vosotros, tá certo? Então vamos lá. Ao invés de sabem, o que vocês colocariam ali? Sabreis, sabereis, sabeis, sabrias ou sabes? Qual é a letra que vocês colocariam ali? Letra C, Tainá, sabeis? João Vitor também na letra C. E aí? Vou ficar então com Tainá e João Vitor, letra C de sabeis. Vamos lá, vamos para o quadrinho, porque só para lembrar vocês que no presente do indicativo, esse tipo de questão aí, a gente tem que saber como eles terminam na regularidade. Tá? Os verbos regulares terminados em er,
Verbos regulares terminados em er. O verbo saber, por exemplo, né? Vamos utilizar os verbos regulares terminados em er. O vosotros sempre terá eis na terminação. E vejam, que se são verbos regulares é porque mantém a estrutura do verbo principal, né? Ou seja, verbos regulares. Vamos lá botar mais para cá, porque eu consigo botar a flechinha para cá. Saber é o verbo. Ou seja, olha aqui, ó. Esse camarada aqui é o nosso radical, né? E se são verbos regulares, todos os verbos terão essa terminação aqui. Né? Ou seja, vai ter o sabe. Logo, essa terminação não, desculpa. O radical. Logo, se temos o radical sabe, mais a terminação eis, que é dos verbos também, para os outros, logo teremos o sabeis. Tá? Então, voltando lá o nosso livro, olha ali, ó, letra C de Colômbia. Tá certo? Bien? Bueno. Dúvidas, alguma coisa sobre alguma outra questão que seja pertinente? Senão, vamos passar a matéria. Ok? Vamos lá. Bueno, vamos só relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós falamos de tempos verbais, tá? E os tempos verbais que nós falamos, nós começamos lá com o presente e depois chegamos no pretérito perfeito ou passado composto, ou seja, os dois, na verdade, querem dizer a mesma coisa, ou seja, a ação ocorrida no passado. A única coisa é que uma trata como a ação aconteceu no passado, não interessa se ela vai seguir ou não sendo possível, o fato é que vou utilizar o passado simples. No caso do composto, eu vou usar sempre que eu estiver dando uma ideia de continuidade. Vimos lá o pretérito imperfeito também, o tempo verbal mais parecido que tem com o português. A única coisa é cuidar o ava, que não é ava, é aba, com B de Brasil. Olha ali, ó, yo estava, yo estudiava. Bien? Temos ainda o er e o ir, onde é ia, a terminação, ali, ó, hacía, abria, hacía, hacías, abrias, ele hacía, ele abria, ou seja, a terminação é igual, tá? Tanto para segunda quanto para a terceira. Vimos ainda as exceções, que são dois verbos que são exceção no quesito terminação no pretérito imperfeito, que é o verbo ser, yo era, tu eras, ele era, e o verbo iba, yo iba, tu ibas e ele iba. Tá? Bueno, tem ainda aqui o pretérito plusquamperfecto, ou seja, que é o nosso mais que perfeito. Quando ele é feito do pretérito imperfeito do verbo haver, mais o particípio do verbo principal. Ou seja, yo había... vamos lá, o particípio do verbo principal obedece aquelas regras, do ido, a do ido. Bueno.
Temos, então, num exemplo do pretérito pluscuamperfecto, eu havia ido ao cine quando começou a lluvia. Então, tú me habías dado este celular de regalo la semana passada. Tá? Então, é sempre usado ser uma ação passada anterior a outra ocorrida. Tá? Sempre são com duas ações. A questão de resolução dos livros. Então, vamos lá, vamos acender então o nosso oráculo, né, virtual. Vamos enxergar aqui. Aqui. Ué. Aqui. Aqui. Ué. Vamos seguir, então, nos tempos verbais. Nós vimos o presente, nós vimos o passado. Agora chegou a hora de ver o futuro. Né? Já tiramos os esqueletos do armário no passado, agora vamos olhar para frente, o futuro. Tá bem? Bueno, meus queridos, me dão um segundinho só, que eu vou apenas colocar um blusão, porque está bem frio aqui. Então, me dão um segundo só, tá? Um segundinho. Muy bien, de vuelta, muchas gracias. E aí, o que acharam do meu blusão? Da cor do meu blusão tá legal? Tá bom? Tá legal? Vou botar o chatzinho aqui. Onde está o chat? Aqui. É, bueno. Vamos lá, então. Vou botar a janelinha do chat para o outro lado. Nós temos, então, agora o futuro. Né? Vamos falar do futuro simples. E o futuro simples, obviamente, ele é usado quando? Usado numa ação posterior ao momento atual, né? ao mesmo instante, né? Vou dizer, chamar assim de instante, ou seja, ao agora, né? Deixa eu ver se ele está... Beleza. Bueno, lembre-se ainda que o futuro simples, só um parêntese no espanhol, nós temos três formas de expressar uma ação futura. Né? Uma ação futura, só vou colocar isso aqui depois, vou colocar um pouquinho isso aqui lá para cima. Tá? Relembrando ainda aqui, ó, uma ação futura pode ser expressa de três formas. Três formas. Quais são? A primeira delas é o verbo ir conjugado no presente, mais a preposição a, mais o infinitivo do verbo principal. É como dizer, vamos a comer, vas a estudar, voy a descansar, tá? Sempre com aquele azinho no meio. Segunda forma de expressar uma ação futura é conjugar o verbo no presente, e somar com alguma expressão de tempo que seja futuro, né? Vamos colocar aqui um exemplo para cada um, então, né? Vamos a
Vamos a estudiar español después del almuerzo. Vamos estudar espanhol depois do almoço. Conjugar o verbo no presente mais expressão do tempo. Vamos lá. Viajo mañana por la mañana. Ou simplesmente conjugar o verbo no futuro, né? No futuro simples. E para isso nós temos aqui o futuro simples. Bueno, como vocês já sabem, nós colocamos lá o que são verbos regulares e irregulares. Os verbos eles podem ser regular no presente, regular no passado, né? A gente já falou isso quando trabalhou no presente e no passado. E no futuro acontece a mesma coisa. Ele pode ser regular nos outros dois e aqui no futuro não ser. Mas vamos tratar dos verbos regulares. Verbos regulares no futuro, num primeiro momento. Aqui. Verbos regulares. Vamos pegar, eu quero que alguém me dê aí uma sugestão para um verbo regular terminado em ar. Quem me dá aí um verbo qualquer, por gentileza, com ar? Alguém? Nadar, muy bien dado, muy bien. Vamos lá. Nadar, o verbo sugerido. Nadar, nadar. Yo. Como a gente sabe que é regular, a gente vai botar o mesmo radical, né? Aqui, ó. Tu nade. El nade. Nossote nade. Lembrando que o nossote é o nosotros, né? O vossote é o vosotros. Ellos nade. Lembrando ainda que junto com o el se encontram ella e usted. E junto com ellos, se encontram ellas e ustedes. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos conjugar esses bichinhos aqui para a gente saber como é que é a terminação. Yo nado, yo nadé y mañana yo nadaré. Tú nadarás, él nadará, nosotros nadaremos, vosotros nadaréis, ellos nadarán. Esta aqui é a terminação para todos os verbos terminados em ar com um futuro regular. Vejam que isso aqui é bem parecido com o português, tirando ali a primeira e a terceira pessoa, onde, né, ou seja, desculpa, só a primeira pessoa, né, eu nadarei, tu nadarás, ele nadará, nós nadaremos, vós nadareis, né, também eles nadarão. As duas pontas, a primeira pessoa do singular e a última do plural, tem uma distinção aí quanto ao português. Vamos lá, quem é que me dá um verbo com a letra er agora? Vamos lá. Quem? Er, por favor. E agora, quem é que vem? Vamos lá, verbo com er. Nada? Nada de nadar, todo mundo foi ali no... Bueno. Então eu vou escolher, já que ninguém escolhe, eu vou escolher. E obviamente como buen, gordito,
Vamos pegar o comer, né? O comer, que nós já temos também, todos eles são, já que são regulares, né? O radical é o mesmo para todo mundo. Opa. Opa. Nossote com ejos com. A gente pegou o radical, já que são regulares, é o mesmo, né? Agora a gente pega e vamos fazer o radical. Aliás, o radical, desculpa, a terminação do comer. Olha ali, ó, yo comeré, tu comerás, ele comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ellos comerán. Tá? O que se vê, por favor, qual é a diferença que vocês estão vendo entre a terminação da primeira e da segunda? Enquanto eu boto o quadradinho, vocês me digam qual é a diferença entre uma e outra. Não estão vendo qual é a diferença? Vejam que, olha ali, ó, ar, are, ere. É a primeira letra ali, né? Tranquilinho. Vamos lá, mais um verbo. Vamos o verbo com ir. Vamos lá, o verbo com ir. Vou botar o verbo sentir, né? E o verbo sentir, que aqui sim, só no futuro, passado e futuro, que ele é regular, presente não. Vamos lá. Vamos pegar e a gente já coloca de antemão, a gente bota o radical, né? Sem, ellos, sem. Todo mundo bonitinho, todos de radical bonitinho. Então a gente vai partir para a conjugação. Yo sentiré, tu sentirás, él sentirá, nosotros sentiremos, vosotros sentiréis, cadê? Sentiréis, ellos sentirá. Aqui bien. Ou seja, olhem aqui, agora a gente pega, bota lá num quadradinho. Bien, senhores, senhoritas, verbos regulares no futuro simples vai ser isso aqui. Tá? Até aí, beleza? Sim. Bueno. Agora observem uma coisa, nós temos poucos verbos que são irregulares do futuro, tá? Seja verbos, futuro e regular. São poucos, e aí a gente tem alguns, vamos colocar então, citar apenas alguns, como o verbo saber, donde yo sabré, tu sabrás, ele sabrá. O verbo poner, yo pondré, tu pondrás, ele pondrá. Opa, ali, beleza. Só mais um. Salir, que é yo saldré, tu saldrás, ele saldrá. O que a gente vê entre os três aí, ó? Tá?
a gente vê que a terminação segue sendo praticamente a mesma. Olha ali, ó, né? Porque tem a única coisa é que antes do re, do ras e do ra, antes deles vem uma consoante, né? Salir ao mesmo tempo. Não entendi. Salir ao mesmo tempo. Eu saldré, tu saldrás, ele saldrá. Bueno, tá? Nós temos então... Eu botei o salir ali no mesmo tempo que o senhor colocou, escreveu ele. Ah, tá, beleza, tá já. Maravilha. Tá. Bueno, então nós temos esses 3 verbos aí só como curiosidade, tá? Como a gente vê que através da terminação a gente consegue identificar quando o verbo está ou não no futuro. Ele sempre vai ter essas aí. Tenderê, não é. Na verdade, tem que ter cuidado, tá? Olha só. Nós temos duas coisas, Tainá. Nós temos o verbo tener, tá? E aqui sim, o verbo tener ele é irregular. O tener, que é o verbo ter, vou botar já a tradução ali, porque eu vou precisar botar do outro também. Tá? O verbo ter, ele é irregular. Olhem aqui, ó, ele é yo tendré. Né? E aí o radical, tu tendrás, ele tendrá. Mas tem que ter cuidado que ele não tem nada a ver com o verbo tender. Tem que ver qual é que tu queres falar. O verbo tender, na verdade, é o nosso estender. Por exemplo, de estender, vamos lá, estender, eu vou botar aqui entre roupa, cama. A gente usa para estender a roupa no varal, a gente usa o tender. Para estender a cama, né, arrumar a cama. E aqui, o futuro de tender é yo tenderé. Então tem que ter muito cuidado, porque um é regular, o tener, e o tender, ele é irregular. É a sacanagem. Na verdade tem a sacanagemzinha aí se for fazer uma questão envolvendo os dois, tá? Então olha aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. E essa questão, vamos lá. Aqui, ó. Ojo, né? Ojo. Que quer dizer o quê, ó? Olho, abre o olho nisso aqui. Tá? Então, cuidado com essas duas coisas. Uma coisa quer dizer, eu tendré um Porsche. Mentira, professor de espanhol não. Mas, enfim, professor de espanhol no máximo vai chegar perto do Porsche, é um Porsche controle remoto. Eu tendré um Porsche, ou seja, eu terei um Porsche. Eu tenderé minha roupa para que seque em seguida. Tá? Então, cuidado com essas duas aí. Bem? Bueno. Então, sabemos identificar o futuro, né? Sempre vai ter, vai ser sempre um verbo, vão ser oxítonas todos. Olhem aqui bem, ó, o er, né? Olha aqui, ó, o e, o as. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o... Não consigo. Vou pegar aqui. Tá certo? Tá bem? Bueno, verbos no futuro irregular, então tanto regular quanto irregular a gente consegue identificar através dessas vogais acentuadas no final. Vamos dar uma salvada nisso aqui, limpar. Futuro sem acento. Senhor, não há futuro sem acento, tá? Vamos lá, o verbo ser, eu serei. O verbo ir, eu irei. O verbo
estar, eu estarei. Sempre ele vai precisar, porque dentro dentro daquela máxima, ou seja, da regra de acentuação, sempre quando uma oxítona, para ser oxítona, ou seja, para tônica ser no final, ela deve ser acentuada se terminar em vogal, N ou S. E olha só, toda a conjugação do futuro ou termina com N, ou com S, ou com vogal. Tá? Ou seja, desculpa, para não dizer que só que estou falando bobagem aqui, né? O nós outros é o único que vai sair dessa regra, né? Que nós outros estaremos, nós outros seremos, nós outros viviremos, tá? Mas as demais pessoas, todas elas sim estarão acentuadas, tá? Alguma dúvida a mais? Alguém? Falar sobre futuro? Maravilha. Então, não sendo nós outros, sim, dá para fazer essa relação, sim, e ter isso. Mas vamos lá. Bueno, o que a gente tem ainda? Nós temos o condicional simples, claro. Né? Vamos lá. Condicional simple. Vamos lá. A ver. Bueno. Deixa eu pegar só o condicional simple. O que é isso aqui? Bueno. Expressa ação futura expressa uma ação futura condicionada a outra ação. Ou seja, ela só vai ocorrer, essa ação futura, ela só vai ocorrer se outra ocorrer antes. Um exemplo. Vou fugir um pouquinho desses exemplos aqui, mas quedaria muito feliz se ganara en la lotería. Quedaria muito feliz se, vamos ver, se eu ganara en la lotería. Vejam que, olha aqui, ó, primeiro, né, a nossa partículazinha aqui para estabelecer a condição, ó, tá? O se. Esse camarada aqui, sim ou sim, ele vai ter que estar aqui. Outra, nós temos esta aqui, ó. Eu quedaria muito feliz, ou seja, eu ficaria feliz, ou, né, se eu ganhar na loteria, ou seja, condiciona eu ficar feliz ao ganhar na loteria. Tá? Mas sempre numa condição que a ação ela poderá ou não acontecer, né? Vejam que eu ficaria muito feliz se eu ganhasse na loteria. São duas ações que elas não têm a certeza de que vão ocorrer. Tá? Então, vamos lá. Diante disso, nós temos também a nossa terminação para saber. Tá? Verbo que terminado em ar. Tá? Vou botar então o verbo cantar. Eu não cantei para vocês Despacito aquela hora e também não vou fazer ainda. Já que isso aqui, antes de mais nada, tá? Vamos botar aqui os verbos regulares, né? Sempre é importante, porque também vai haver os verbos irregulares. Vão haver os verbos regulares. A ver. Verbos regulares.
Onde é que a gente vai buscar? Primeiramente, no condicional simples, a gente tem que buscar o verbo, lá, o radical dele no futuro. Tá? Por exemplo, o futuro na primeira pessoa do verbo, lá, o verbo cantar, né? A primeira pessoa do futuro é yo cantaré, certo? Então, eu vou pegar o radical do yo cantaré e vou botar aqui. Ele cante. Opa. O nossote cante também. O vossote cante também. E o ellos cante também. Bueno. Aí eu vou aplicar então a nossa terminação. Yo cantaría. Tu cantarías. Él cantaría. Nosotros cantaríamos. Vosotros cantaríais. Y ellos cantarían. Vou botar, aproximar um pouquinho mais aqui. Beleza. Esta aqui é a terminação para os verbos regulares. Mas lembrem-se que, né? O radical eu vou buscar lá no futuro, na primeira pessoa do futuro. Tá? Para saber se o verbo se ele é regular ou não. Nesse tempo aqui no condicional eu tenho como ver. Por exemplo, o verbo cantar, ele é regular lá no futuro, então ele vai ser regular aqui também. Vamos pegar um outro verbo. Agora, com a segunda conjugação, o vamos usar o verbo vender, né? Verbo vender. Como é que é o futuro dele lá? Yo venderé. Bom, se é yo venderé, então o verbo vender, ele tem também no condicional, ele também será regular. Então, vamos usar... Opa, tu às vezes não. A gente usa, de novo, o mesmo radical para manter a regularidade dele. Tá? Quem vai definir se ele é regular ou não é o futuro. Sabendo o futuro, eu sei quais são os verbos regulares e irregulares aqui. Tá? Bueno, tenho aqui, vou colocar a terminação. A terminação, yo vendería, tu venderías, él vendería, nosotros venderíamos, vosotros venderíais e ellos venderían. Olha aqui, ó, de um para o outro ali. É só a primeira letra, né? Um é com A, outro com E. Mas, olha ali, ó, o ia está garantido aqui. Tá bem? E fazendo aqui deixa eu tirar a janelinha do chat aqui. Vamos lá, o verbo com ir, o verbo partir, né? Então, vamos lá, o verbo partir, onde ele tem como futuro, yo partiré. Então, aí eu sei que o verbo partir, ele também é regular. Se eu sei que é regular, vou botar lá, ó. Opa. Yo parte, tu parte, ele parte, nosotros part, vosotros part, ellos part. Né? E aí, então, colocaremos a terminação. Né? Yo partiré, tu partirás, ele partirá, nosotros... Opa, perdão, isso aqui eu já estava no futuro de novo. Desculpa, partiria, e ninguém me avisa, né? Ninguém grita, senhor barbeiro, partirias,
Ele partiria, nosotros partiríamos, vosotros partiríais, de novo aqui, partiríais, e, opa, veio o S embora, e ellos partiriam. Certo? Olha aqui, ó, então, como é que está a conjugação desse tempo verbal. Eu ria no final com a vogal do ar, ir, a respectiva vogal antes. Certo? Mas eu falei em verbos regulares, né? E eu não falei dos irregulares. Então, vamos limpar aqui, vamos ver os verbos irregulares. Bueno, como eu falei para vocês, nós temos condição de ver quem são os irregulares dele. Verbos irregulares. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu tenho o verbo, eu quero um verbo com er, que vai ser o verbo saber. Tá? O verbo saber, eu sei que ele tem o futuro irregular, né? Jo sabré. Tá certo? Jo sabré. Bueno. Se eu sei que é assim, é parecido com o futuro imperfeito. Sim, senhor. Exatamente. Tá? E ele tem aqui, ó, donde jo. Aí, qual é o radical que eu vou colocar aqui para baixo? É o radical do saber. Ó, je sabre, tu sabre, ele sabre, nosotros sabre, vosotros sabre e ellos sabre. Tá. Só que eu tenho que ter uma terminação aqui. Qual é a terminação? A terminação a gente já viu o que é de todos eles lá, qual é a terminação? É o ria mais a vogal, né? A respectiva vogal. Aqui nós não temos vogal, porque é sabre, né? Então nós vamos colocar o ria de novo, mas notem que a gente já tem o R. Então, tiramos, deixamos só o ia, né? A gente tira o R do ria. Então, sabrias, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían. Belezinha? Vamos ao verbo salir, né? Que a gente usou lá no outro. O verbo salir. Opa. O verbo salir a gente já sabe que é jo saldré. Ele tem o futuro irregular. Bom, se lá no futuro, olha ali, ó, qual é o radical dele, do jo no futuro? Saldré? Então vai ser isso aqui, ó, jo saldr, jo saldr. Opa, o jo de novo duas vezes não, né? Tu. Acho que a água tá batendo forte, tá entrando nos fios do HD do Sora aqui. Nosotros saldr, vosotros saldr e ellos saldr. E o que a gente tem que colocar aqui? A mesma coisa, né? Porque não interessa a conjugação lá, vai interessar é a vogal mais o ria. Aqui nós não temos vogais, olha ali, a saldré, acabou. Então a gente bota o ria menos o R, para não repetir, né? Então, saldria, saldrias, saldria, saldríamos, saldriais e saldriam. Detalhe, o que vocês veem aqui de curioso? Qual é a curiosidade disso aqui? Que nos irregulares, olha aqui, ó. Nos irregulares, as terminações, não importa qual seja a conjugação, se ir, enfim,
mas a terminação será a mesma. Tá bem? E aqui, só para não deixar passar em branco, aplicações, né, com os dois. Nosotros sabríamos más si leyéramos lo propuesto. Ou seja, nós saberíamos mais se como é que é? Se lêssemos o proposto. Tá? Ou então, aí com o salir, a terminação do pretérito imperfeito ia também, né? Como é que eu faço para não me confundir? É que, na verdade, então, vamos botar aqui, ó. Vou salvar e vou botar no outro. Boa pergunta, João. Tá? Excelente pergunta. Bueno. Vamos lá. Para não confundir pretérito imperfecto versus futuro condicional simple. Algumas coisas. Bom, primeiro, o pretérito imperfeito ele vai sempre tratar de coisas do passado. O condicional do passado que aconteceu, tá? Coisas que realmente aconteceram e que ele tem, na verdade, ele é um hábito antigo, né? E o condicional simples não. No contexto, tu vai saber. Agora, não tem o contexto, senhor. Como é que eu faço? Pretérito imperfeito, na verdade, nós vamos ter para conjugações er e ir, né? A gente vai ter ia. E é só o ia, tá? Agora, o condicional para todos, na verdade, tá? Para ar. Vamos lá, vou botar aqui, ó. Ar, er, ir, na verdade, é o R vai estar sempre disposto ali. Tá? Aqui, por exemplo, o pretérito imperfeito, ele vai ter todos, eles vão ser regulares, só que onde é que a gente vai buscar sempre o radical? A gente busca no infinitivo do verbo. Infinitivo do verbo. Né? Lembrem, eu sabia, tu sabias, a gente apenas tira a terminação. Aqui o condicional, ele vai buscar o radical no futuro simples. Independente deles serem regulares ou não, o radical ele vai buscar sempre lá no futuro simples. No pretérito imperfeito, todos são regulares, né? Vou botar aqui, ó. Aqui são todos regulares, exceto ser e ir, né? Joeira, tá certo? E aqui embaixo, nem todos são regulares. Mas lembra que ali em cima, o radical sempre vai ser do infinitivo. Aqui embaixo, o radical vai ser do futuro simples. E, por exemplo, lá em cima, o verbo... na primeira conjugação, no pretérito imperfeito, tá? Da primeira conjugação não é o problema, porque lá em cima é cantava e aqui embaixo é cantaria, aí não tem problema. Mas vamos lá, vamos para um vender. Lá eu vendia e aqui embaixo eu venderia. Né? Ou seja, olha aqui ó, o radical, tá? Vamos pegar o verbo vender como exemplo. Né?
Verbo vender. Ai, caramba. Verbo vender. O radical infinitivo. O radical vende, né? Futuro. Vamos lá, o infinitivo, vender. Radical, vende. Futuro, venderei. O radical é vender. Ou seja, eu tiro só a única coisa que a terminação é que não é o vende. É o e, né, no final. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Ou seja, até o R, todos eles são iguais. Ali no infinitivo é o vende. Então, por isso que lá é vendia e aqui embaixo é venderia. Tá? Assim como, posso usar outro, vou usar um outro exemplo aqui, ó. Usar um verbo. Me diga um verbo que eu posso usar aí. Nossa, já estamos. Deixa eu ver. Para concluir. Verbo vender. Saber. Ok. Vamos lá no saber, então. Tá? O saber no infinitivo. O verbo é saber. O radical. Sabe. No futuro, saber. O radical é com R, ó, saber. Tá? Ou seja, sempre vai ter esse R, o R vai ser o que vai mudar. Tá bem? Meus queridos, passamos um pouquinho, peço desculpas, tá? Para vocês, mas espero que tenha respondido a contento todas as questões. A questão dos verbos realmente ela é chatinha. Nós vamos voltar a elas, tá? Faltam ainda os dois últimos modos, né? Que é o imperativo e o subjuntivo ainda. Então nós vamos ainda trabalhar, acho que mais uma ou duas aulas. Vou colocar para vocês ali, então, só no grupo lá, vou disponibilizar se eu não estou enganado, para quem foi, agora não sei se foi para o Iago, se foi para o João, o módulo 9 realmente não está lá, não sei porquê, mas eu vou colocar lá no módulo 9, junto com as respostas já do módulo 12, independente da gente não ter feito ainda nos últimos dois módulos dos verbais, tá? Para que vocês façam, então, para a semana que vem, por favor, o módulo 12. Tá bom? Bueno, senhores, senhoritas, tá? Muitíssimo obrigado pela compreensão de vocês, por estarem aqui fora do nosso horário normal. Semana que vem voltamos ao nosso horário, tá? Obrigado mesmo de coração. E, enfim, qualquer dúvida, vocês estão ali, eu estou à disposição de vocês podem me procurar, Messenger ali, enfim, qualquer que seja a rede social, vocês têm ali meus contatos, tá bom? Então, grande beijo para vocês, tá? Comportem-se, juízo, tá? Muitíssimo obrigado pela participação hoje, ó, show de bola, gostei demais. Vamos manter esse ritmo aí, tá bom? Grande abraço, gurizada. Tchau, tchau.